Fala pessoal, dando sequência ao nosso conteúdo do Inkscape, um dos primeiros conceitos que eu quero passar para vocês aqui diz respeito a como pintar as nossas imagens, os nossos objetos, né? Então nós vamos falar um pouco sobre contorno e preenchimento, tá? E eu quero mostrar para vocês lá no final como criar gradientes, que é uma coisa bem interessante aqui nos desenhos vetoriais, vocês vão ver que fica bem bacana, tá? Eu vou deixar junto no anexo do vídeo aqui esse PDF da aula que tem detalhado cada um dos recursos que a gente vai ver aqui, mas eu não vou me prender muito a ele, eu quero fazer o vídeo mais prático, tá joia? Então pessoal, aqui na interface do Inkscape, eu vou começar mostrando uma imagem de exemplo que eu tenho aqui com um monte de coisa que eu criei para mostrar os recursos, né? Nós vamos começar do básico, né? Então, eu vou selecionar aqui o objeto quadrado, retângulo, né? Você consegue criar umas formas primitivas. Criei um objeto novo, tá? Esse objeto novo aqui, pessoal, ele tem duas propriedades básicas que a gente precisa ter noção. Ele tem uma cor de fundo e ele tem um preenchimento, no caso, e ele tem uma cor de borda, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, observando, se esse menu aqui não estiver aparecendo, você dá dois cliques aqui embaixo no Fill ou no Stroke, que ele vai aparecer, tá? Então, aqui nós temos algumas propriedades. A cor de fundo, que é o Fill, né? Então, a gente consegue selecionar um tom base para o nosso objeto. Nós conseguimos mexer em saturação, então quanto menos saturado, mais perto do cinza, e quanto mais saturado, mais vívida vai ser aquela cor. Conseguimos mexer em luminosidade, né, para deixar ele mais claro ou mais escuro, e um parâmetro bem interessante, a gente consegue mexer na transparência desse objeto. Aqui ele está ficando perto do branco, né, mas se a gente colocar ele em cima de outros objetos, você nota que é a transparência do objeto que a gente está mexendo, tá? Tem várias formas de você escolher cores aqui no Inkscape, né? Como eu já mostrei algumas no vídeo anterior. A mais comum de todas é o RGB, tá? Red, Green e Blue e o Alpha, né? Então RGBA. Mas tem várias outras escalas aqui, inclusive a escala que a gente usa lá no CSS, né? Então aquela notação HTML de cores, né? Então tudo você consegue fazer aqui dentro do Inkscape, né? Se você está acostumado a usar o HSV, o CMYK, qualquer uma das outras, você pode aplicar aqui, tá? Coisas que eu acho interessante. Nós temos a aba Fill, que mexe no preenchimento. Nós temos a aba Stroke, que mexe na cor de borda. Aqui ele não tem uma cor de borda. Reparem que está marcado o xizinho aqui, ó. Se eu clicar do lado, ele vai colocar uma cor na nossa borda aqui, né? Então, a gente pode mexer livremente, igual eu mostrei no fio, né? E a borda, ela tem uns parâmetros a mais aqui, ó, no Stroke Style. A gente consegue mexer tanto no tamanho dela, por exemplo, vou colocar 15 aqui, ela vai ficar maior, né? 30, né? Então, a gente consegue mexer no tamanho da borda, né? Ela pode ser em pixels, centímetros, aí tanto faz, tá, pessoal? Vocês escolhem a unidade de medida que vocês quiserem. É interessante só que você use uma unidade só na imagem inteira, para não bagunçar as coisas, né? Que mais? Nós temos estilos de borda diferente, olha só que interessante. Você consegue fazer tracejados, pontilhado, consegue fazer um monte de coisa e ele se vira no espaçamento. O Inkscape calcula automaticamente. Então, se você mudar a forma do teu objeto, ele vai conseguir recalcular tudo isso. Então, é bem intuitivo a forma como ele trabalha, né? A gente não precisa ficar se preocupando muito com isso. Que mais, pessoal? Tem várias configurações aqui que eu acho bem interessantes. Por exemplo, marcações, né? Aqui, como eu estou trabalhando com um objeto retangular, não vai aparecer nada. Mas se eu criar uma linha aqui, ó, vou criar uma linha daqui para cá. Dois cliques e dou um Enter. Tá? Ela criou uma linha bem pequenininha ali, eu vou deixar com espessura 30 também, né? E olha só, a gente tem alguns marcadores que nós podemos colocar no início e em cada uma das pontas, né? Que seria o início e o fim da nossa linha, né? Então ele vai transformar isso numa flecha, né? Então, coisas que o Inkscape faz automaticamente, né? A gente não precisa ficar se preocupando com isso, só escolher o tamanho ali, o estilo da linha, ele vai fazer para nós, né? Então, tem várias coisas aí que a gente consegue personalizar
na parte de linha, só de contorno e preenchimento, tá, pessoal? Então, essas abas aqui que eu acabei de mostrar para vocês, vocês podem personalizar à vontade elas. O que eu falei também a respeito de transparência, né? Nós temos um recurso aqui na própria cor, tanto na cor de preenchimento quanto na cor do contorno, que é o alfa, né? Que eu consigo mexer na transparência desse cara. Esse parâmetro é individual, então eu consigo mexer também na transparência da linha aqui, olha só que interessante. E existe um parâmetro geral para o objeto. Então, se a gente quiser, por exemplo, ter todos os nossos atributos aqui como sólidos, nada de transparência, mas quiser aplicar uma transparência geral para o objeto inteiro, eu consigo mexer aqui embaixo, olha só. Aí ele aplica uma transparência no objeto inteiro e se ele tiver filhos, mais para frente a gente vai ver que os objetos podem ser agrupados, ele vai aplicar essa transparência em todo o objeto. Da mesma forma, pessoal, nós temos um parâmetro bem legal aqui, que é o Blur. Como a gente viu lá no GIMP, o Blur ele diz respeito a borrão, né? Então ele vai simular um efeito de desfoque, mais ou menos, né? Então a gente consegue aplicar no objeto inteiro um efeito de borrão, né? Olha só que interessante. E dá para intercalar, deixar junto com a opacidade também, se a gente quiser, tá? Então aqui tem vários exemplos, pessoal, que eu deixei nessa imagem, com transparência, com borrão, com transparência só na borda, transparência só no preenchimento, enfim, tem várias coisas que a gente consegue fazer. A questão da linha com início e fim aqui que eu mostrei para vocês, né? Então ele é bem flexível, só com essas 3 abas aqui a gente já consegue fazer um monte de coisa, né? Então a gente já consegue criar formas primitivas aqui e modificar as cores deles de várias formas diferentes. Agora, se a gente observar, tem algumas imagens aqui, alguns objetos, que eles estão com um degradê de cores, tá? Isso aqui, pessoal, é chamado de gradiente. Então, nós conseguimos criar facilmente gradientes aqui no Inkscape para fazer simulações entre cores, né? Então, por exemplo, eu tenho um preto e um branco e quero simular todos os tons intermediários. Você pode criar um gradiente e ele vai fazer essa interpolação automaticamente, né? Então, eu vou criar um novo objeto aqui, tá? No caso aqui ele já veio com uma cor de borda e uma cor de fundo, né? Então eu vou simplesmente tirar a borda para ele ficar só com o preenchimento, né? E aqui a gente pode começar a brincar. Se vocês observarem aqui, olha, tem várias formas de eu criar preenchimento. A primeira delas é não ter preenchimento. Eu posso ter uma cor sólida ou ainda gradientes e padrões aqui mais para frente, tá? Então os gradientes, pessoal, se a gente clicar aqui, ele automaticamente já vai criar um gradiente para a gente, né? Ele cria com um ID aqui, né? Um número aleatório ali ou não, né? Que ele gera para a gente, né? Se você quiser, você pode dar 2 cliques aqui e renomear esse cara, né? Por exemplo, grade aula, né? Se você estiver trabalhando com muitos gradientes na mesma imagem, é legal você nomear as coisas para sempre utilizar os mesmos e não se perder. Olha só que interessante, ele criou um gradiente para nós aqui a partir da cor que já estava, que era o vermelho, né? Então ele tinha um vermelho ali, ele criou um gradiente em cima disso. Se a gente quiser editar esse gradiente para mudar essas cores, nós temos aqui embaixo uma opção do lápis, né? Que é a opção de edição de gradiente. Aí aparece uma barra aqui em cima, olha que interessante. Tem todos os gradientes da imagem, cuidar para editar sempre o mesmo que a gente está trabalhando, né? Ele tem algumas opções aqui, se você quer refletir ele, se você quer deixar ele direto, depois a gente pode explorar isso, né? E ele tem as paradas, tá? Os gradientes eles são formados por pontos. Se vocês observarem, ele apareceu aqui, ó, um ponto inicial e um ponto final. Esses 2 pontos, eles descrevem muita coisa, a começar pela orientação do gradiente. Então, se eu mudar esse cara para cá, olha só, eu consigo mudar a orientação do gradiente. Consigo deixar ele mais esticado, mais condensado, consigo fazer um monte de coisa aqui. Inclusive o gradiente pode vir para fora da imagem, ó. Se eu quiser deixar ele terminando fora, ele vai diminuir um pouco o efeito, né? Ele vai ficar um pouco mais respeitando um pouco mais a cor padrão aqui, né? Mas enfim, você consegue mexer nesses gradientes e eles respeitam os limites do objeto, né? Eles não vão... Olha só, perdi o objeto aqui, então é só eu voltar aqui, para ele mostrar a página, tá?
Então, voltando à nossa ferramenta de gradiente, volto à seleção aqui e clico no lápis de novo, né? Aí ele volta. Deixa eu só puxar esse cara de volta para cá. Tá? Então aqui eu tenho duas cores básicas no gradiente, né? Que o primeiro é um vermelho, né? E a segunda parada também é um vermelho, só que ele deixou com transparência zero aqui, ó. A opacidade dele está zero. Então ele simula um gradiente que o objeto vai sumindo, né? Coisas nesse sentido, tá? Então voltando aqui, pessoal, se a gente quiser editar essa cor de gradiente, você pode ou clicar no primeiro ou no último ponto, você escolhe qual deles você quer editar, né? E você muda a cor aqui, né? Eu vou colocar a transparência total nele e vou deixar aqui o amarelo, por exemplo, né? Se eu quiser criar paradas intermediárias, por exemplo, quero criar uma terceira cor no nosso gradiente, você escolhe um ponto e dá 2 cliques. Ele criou uma nova bolinha aqui, ó, tá? Essa nova bolinha eu consigo mudar a cor dela individualmente, né? Então eu posso colocar um roxo aqui, por exemplo, e eu consigo mexer esse cara também. Então o gradiente, nesse caso, ele é um linear, ele sempre vai respeitar a linha, né? Então as cores que você coloca são distribuídas linearmente, tá? Se a gente escolhesse um gradiente radial aqui, ele faz a partir do centro. Então a partir do centro você tem dois parâmetros, né? O horizontal e o vertical, aqui, ó, que você consegue mexer. Então você consegue fazer uma série de coisas aqui, deixar o gradiente no canto aqui, por exemplo, para simular como se ele fosse um radial partindo do canto, né? Então a gente consegue fazer bastante coisa com os gradientes aqui. É importante você saber que quando você seleciona o fundo, ele vai ter os gradientes aqui, se você escolher uma parte de gradiente, e se você quiser editar, você usa o lápis, aí você seleciona algum dos pontos e muda as cores aqui, tá? E uma coisa interessante também, se vocês quiserem brincar, você pode criar gradientes também na borda, olha só. Então eu posso vir aqui, por exemplo, selecionar esse azul que já estava criado aqui em outro objeto, né? Só aumentar o tamanho da borda para a gente ver. Olha só, ele criou um gradiente aqui na borda também, né? Então dá para você brincar aí à vontade, né, com os nossos gradientes aqui, né? Só tem que cuidar que os dois gradientes eles aparecem ao mesmo tempo quando você está editando, né? Então se você for lá na ferramenta de edição dos gradientes aqui, Stroke, tá? Cliquei no editar. Então você tem que escolher o gradiente certo, né? E você tem que tomar cuidado para clicar nas bolinhas aqui do gradiente que você quer editar. Por exemplo, agora, olha, eu estou editando o gradiente de fundo. Se eu clicar aqui, eu estou editando o gradiente da borda, né? Então, olha só, está aumentando e diminuindo a borda ali, né? Então, só tomar cuidado, porque os dois aparecem juntos aqui, né? Então, você tem que saber diferenciar o que é o gradiente da borda e o que é o gradiente do fundo. Fora isso, pessoal, dá para mesclar as coisas aí à vontade, né? Então, eu não vou estender muito esse vídeo, pessoal. A ideia era mostrar isso. Nós temos como deixar cores de fundo e cor de borda. Nós podemos mexer no estilo da borda, tá? Deixar ela tracejada, mais grossa, mais fina, com flechas nas pontas, bolinhas. Tem um monte de recursos aqui para a gente brincar, né? E nós podemos também criar gradientes aqui, que foi a parte mais densa dessa aula, né? Então eu vou deixar aí vocês testando esses recursos e brincando um pouco com o Inkscape. Valeu, pessoal!